Queridos, dando continuidade ao vídeo anterior, gostaria de acrescentar mais alguns comentários a respeito do cenário político nacional, de tudo que nós estamos vivenciando hoje. Sábado agora passado, dia 7 de agosto, esteve aqui na minha casa, o meu amigo, meu irmão, José Vantuil Carneiro. Cantor, compositor, pecuarista, um homem de Deus que tem uma estima muito grande por ele. E ele chegou com mais uma canção, mais uma música e apresentou aqui na minha área, aqui na minha casa, essa novidade que Deus tinha lhe dado e que eu quero passar para vocês um pouquinho da letra. Na verdade, essa música nem foi gravada ainda. Eu acredito que nesse momento, hoje são 12, ele já voltou para sua residência, mas acredito que foi a primeira vez que ela foi realmente colocada no papel, porque ainda estava na memória dele. Então, a primeira estrofe dessa canção, ele refletindo sobre essas coisas que estão acontecendo em nossos dias, ele teve essa inspiração de compor essa música, que diz a primeira estrofe: parece que ninguém quer mais falar de amor. Parece que o mal venceu o bem e ninguém ama mais ninguém. Parece que a verdade se acabou. A vida aqui também perdeu o valor. Você só vale o que tem. Essa é a primeira estrofe da música que o Vantuil cantou aqui na nossa casa. Eu acho que fez o lançamento dela aqui na minha residência, E muito obrigado, Vantuil. Que Deus abençoe grandemente. Continue abençoando a sua vida, Nós somos um parceiro de muitos anos. Irmãos, diante do que o Vantuil colocou aqui, eu quero acrescentar mais algum comentário à nossa reflexão do cenário político atual que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil. O Brasil parece ser o país das contradições. Estava vendo hoje uma matéria sobre a CPI do Covid, onde estava sentado na cadeira para dar o seu depoimento um dos diretores da indústria farmacêutica, que produz a ivermectina, que na boca dos políticos e da maioria da imprensa brasileira, é uma medicação que não tem comprovação científica para o combate ao Covid. E o cidadão estava sentado na cadeira porque aumentou o seu capital durante a pandemia devido à informação que foi amplamente divulgada, não apenas aqui no Brasil, mas fora dele, sobre essa medicação que estava sendo distribuída e tomada, fazia parte de um programa de saúde lá num país da África, que eu não estou lembrado agora o nome, e que o índice de morte lá por esse vírus foi muito baixo. E por conta disso, essa medicação foi amplamente divulgada e muita gente, inclusive eu, fiz e faço uso dela, porque realmente teve até a aprovação de uma grande parte dos médicos brasileiros e estrangeiros também. Nosso sistema prisional aqui no Rio Grande do Norte fez uso e faz uso dela com os internos, com os presos, adquirido com dinheiro público do Estado. No entanto, eles fazem questão de dizer que é uma medicação que não tem comprovação científica. E eu fui medicado aqui, eu tive o Covid, fui medicado aqui em Extremóis. O médico receitou,
famoso coquetel, que incluía essa medicação, a ivermectina. Mas, como eu dizia, o país das contradições, onde a ivermectina está sendo agora rechaçada pela tal CPI e pela imprensa de um modo geral, e o Doril é propagado. Doril, tomou Doril, a dor sumiu. Então, são medicações que já está dentro do contexto aí da população, né? Ou seja, dentro do uso natural da população, sem prescrição médica, né? Uma medicação que teoricamente traz benefício para a saúde. Aí eu pergunto a vocês, e o álcool? Álcool faz bem à saúde? E é amplamente divulgado o seu uso recreativo? Quantas famílias foram destruídas pelo consumo do álcool? Quantas vidas foram ceifadas por conta do álcool? Quantos acidentes neste país, né, provocado pelo uso do álcool? Então é o país da contradição. É o país onde um grande político, né, grande assim, porque muita gente votou nele, inclusive eu, no seu primeiro mandato, votei nele. Aliás, até ele ser eleito, eu votei nele. E ele chegou a dizer que construir estádios era mais vantajoso do que construir hospitais, querendo aprovar a Copa do Mundo aqui, que aconteceu em 2014 aqui no Brasil. Ele chegou a dizer que hospital não ganha a Copa do Mundo, é melhor construir estádios. Para sua vergonha e vergonha do povo brasileiro, foi a maior vergonha dentro de um estádio de futebol pela nossa seleção, que levou de 7-1 para a Alemanha. E 7 não é conta de mentiroso não, viu? 7 é número de perfeição. É como se tivesse assim a reprovação de Deus. É número de Deus. 7 é número de Deus. É número de perfeição. Tá? Mas o diabo aqui no Brasil espalhou na cabeça de muita gente que 7 é conta de mentiroso. Então vejam só. País das contradições. Um país onde se conhece, né, no diálogo popular, o Tribunal do Crime. O que é o Tribunal do Crime? Existe isso? No Brasil existe. O que é o Tribunal do Crime? São criminosos, são bandidos que fazem parte de um conselho para julgar e condenar outros. Só no Brasil é que acontece isso. Então, o país das contradições. E muitos de nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, muitas vezes está depositando o seu voto em pessoas que aprovam esse tipo de cultura, esse tipo de comportamento, esse tipo de vida, de práticas antibíblicas, que apoiam isso e aquilo que não tem nada a ver com a palavra de Deus e muitas vezes até zombam dela, como fizeram agora no Carnaval de 2019. Zombaram de Cristo no Carnaval. Nosso presidente Bolsonaro até alertou para o perigo eminente da vinda de pessoas para participar do Carnaval aqui no Brasil. Mas os especialistas de plantão naquele momento disseram que isso era apenas uma simples gripe, uma gripezinha. Especialista aí nessa rede de televisão aí muito conhecida, que vocês já sabem, né? O governador de São Paulo corroborou com a mesma tese de que era uma gripezinha,
que isso ia acontecer nos países frios. Ninguém deu bola para o que o presidente disse. No entanto, o genocida passou a ser chamado pela imprensa de um modo geral e por aqueles que muitos deles não têm nenhum temor a Deus. Aí chamam o presidente de genocida. Não foi ele que fez o vírus não foi feito aqui no Brasil, não foi ele que propagou isso aqui. Pelo contrário, no seu governo, o maior atendimento monetário para o combate à pandemia está acontecendo no seu governo. Os governadores que receberam, que desviaram verbas, estas verbas, não estão sendo apreciados pela CPI, não é? Então veja como nós temos sérias contradições em nosso país. É preciso que a gente, nós, igreja, homens e mulheres de Deus, a gente esteja atento, refletindo. Quem é o seu candidato? O que ele apoia? O que ele defende? Ele tem princípios bíblicos? Ele zomba da igreja? Esse é o seu candidato? Não apenas desvio de dinheiro público, isso aí é sério, é sério. Então, mas também a sua ideologia coaduna com os princípios sagrados? Isso é preciso, irmãos, que a gente reflita sobre isso, certo? Para que a gente possa qualificar o nosso voto. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que esse império da injustiça, esse mistério da injustiça, que a gente pode até chamar de ministério da mentira, que é um fundamento da esquerda brasileira, é a mentira, é o engodo, é a enganação, falsidade. É a base da esquerda brasileira. Então, o que é que esses caras defendem? Né? Então, nesse momento agora, né, que nós estamos vivendo, que são os últimos dias, é preciso que a gente reflita dentro da palavra de Deus, observando os princípios que são inegociáveis. Os nossos princípios cristãos, né, são inegociáveis. E quantos de nós, povo brasileiro, principalmente também povo cristão, negociou o seu voto, trocou o seu voto por emprego ou por algum bem que considerou importante para aquele momento, sem prestar atenção quem era o candidato, ou negligenciando esses valores, esses princípios? Nós temos valores e princípios que são inegociáveis. Então é preciso que a gente qualifique o nosso voto. Reflita nesse assunto tão importante para nós, tão importante para a nação brasileira. E terminando aqui essa reflexão, Salmo 33, versículo 12, está escrito: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Deixa aí o seu joinha, faça o seu comentário e que Deus abençoe a sua vida e o povo brasileiro, a nossa nação brasileira, assim como as demais. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.